O que é preciso para destruir um país? No caso da Nigéria, foi preciso apenas uma única empresa, a Shell. Ela chegou na Nigéria com a promessa de desenvolver o país, gerar emprego e renda e melhorar a vida das pessoas. Mas o que aconteceu foi totalmente o oposto. Ela controlou o governo e suas forças armadas, envenenou a população, poluiu suas águas e campos agricultáveis, acabando com o sustento de milhões de famílias. E quando um grupo resolveu lutar para se salvar das mãos dessa famigerada companhia, tiveram um fim trágico. 80 nigerianos mortos, 600 casas incendiadas e uma repressão sem fim. Essa é a história sombria de como a Shell enganou e destruiu a Nigéria. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Shell foi o principal fornecedor de combustível para o exército britânico e o único fornecedor de combustível de aviação. Pouco tempo depois do fim do conflito, a Shell se tornou a maior empresa de petróleo do mundo. Mas eles não estavam satisfeitos e queriam continuar expandindo o seu negócio. As grandes empresas, quando precisam crescer e faturar mais dinheiro, começam por aumentar suas produções, fabricando mais produtos, por exemplo. Mas para as grandes empresas de petróleo, não dá para simplesmente fabricar mais petróleo do nada. Afinal, ele é um recurso natural esgotável. Elas precisam encontrar novas reservas. O problema é que os países que detêm essas reservas não estão muito dispostos a deixar que empresas estrangeiras se apoderem delas. A saída para isso é encontrar países que tenham grandes reservas de petróleo, mas que sejam pobres, porque esses não têm recursos suficientes para extraí-lo. Mas além de serem pobres, é necessário que sejam também corruptos, porque assim as negociações ficam bem mais fáceis. E a Shell encontrou um país que atendia a todas as exigências: a Nigéria. Em 1958, a Shell iniciou sua operação no país africano, com a promessa de que isso traria muitos investimentos estrangeiros, muitos empregos, renda e desenvolvimento para o país. Mas não demorou muito para que essa parceria se transformasse em um verdadeiro pesadelo para o povo nigeriano. À primeira vista, a chegada da Shell na Nigéria parecia ser um ótimo negócio para o país, já que, por ser muito pobre, seria maravilhoso ter uma empresa trazendo investimentos e infraestrutura para sua nação. Mas tudo isso viria com um alto preço, a começar pela dependência que a Nigéria passou a ter da Shell. Isso porque cerca de 90% de toda a exportação do país é justamente de petróleo, o que representa quase 40% de toda a sua economia. Além disso, 65% de toda a receita do governo nigeriano vem das explorações da Shell. Isso por si só já representa um grande risco para a soberania do país, que se vê refém de uma única empresa. Se a Nigéria tentasse mudar o acordo e retomar o controle de seu próprio petróleo, a Shell poderia interromper completamente a extração e assim desmantelar toda a economia do país, colocando-o em uma crise econômica gigantesca. E a Shell não controla apenas a extração do petróleo, ela também controla a rede de distribuição. Então, mesmo que a Nigéria conseguisse assumir o controle do processo de extração, eles ainda precisariam da Shell para exportá-lo para fora do país. Com toda essa dependência, o governo nigeriano se viu de mãos atadas, pois sabia que se impor contra essa dominação poderia deixar sua economia em frangalhos e assim causar uma agitação civil e revolta. Mas se o acordo seria tão ruim assim para o país, por que as autoridades nigerianas não tentaram impedir que isso acontecesse? Bom, lembra do que falamos lá no início, de que a Nigéria era um país muito corrupto? Então, foi graças a muito suborno que a Shell conseguiu fazer o governo ser basicamente uma marionete para ela. Uma investigação anticorrupção feita recentemente revelou que a Shell transferiu para a Nigéria 1,3 bilhão de dólares, que na teoria deveria ser usado em políticas públicas. Porém, esse dinheiro foi parar no bolso de vários funcionários do alto escalão do governo. E segundo a investigação, a Shell já estava ciente de que isso aconteceria. Em contrapartida, sem qualquer objeção, a Shell conseguiu acesso ao novo campo de petróleo, o OPL 245, que sozinho
elevou as reservas de petróleo da empresa em 30%. Essa investigação ainda está em andamento. Mas se o governo corrupto estava desfrutando de toda essa abundância, o mesmo não podemos falar da população nigeriana. Quando a Shell firmou acordo com o governo nigeriano, se comprometeu a trazer investimentos e desenvolvimento para o país, criar emprego e renda e melhorar a vida dos civis. Mas o que aconteceu foi uma piora drástica na vida da população nigeriana, tudo causado por aquilo que deveria trazer riqueza: o petróleo. Desde 2010 foram registrados cerca de 3 mil derramamentos de petróleo, que representam pelo menos 29 milhões de litros despejados nos recursos naturais da Nigéria. Todo esse petróleo acabou contaminando a principal fonte de água potável, tornando o abastecimento de água totalmente impróprio para consumo e destruindo o sustento de parte da população que era baseada na pesca e agricultura de subsistência. Ou seja, ao invés de trazer riqueza, a Shell criou ainda mais pobreza para aquele povo que se via cada vez mais dependente das esmolas que a empresa distribuía. Além disso, como já era de se prever, a Shell nunca assumiu a responsabilidade por todo esse derramamento de petróleo. Na verdade, a alegação da empresa é que tudo isso era culpa dos roubos constantes de petróleo e sabotagens. Dos 29 milhões de litros derramados, ela se responsabilizou por apenas 151 mil litros, ou seja, 0,5% do total. Com o governo em suas mãos, era muito difícil que investigações mais sérias fossem feitas. Além disso, a Shell também subornava ONGs para que essas fizessem vista grossa para o que estava acontecendo e também focassem em fazer propaganda a favor da empresa. Mas a população começou a ficar farta e uma grande agitação civil começou a acontecer. As pessoas estavam cansadas da exploração da Shell, do aproveitamento abusivo dos seus empregos, do empobrecimento do seu povo e envenenamento de suas águas. As pessoas começaram a perceber que haviam sido colonizadas não por outra nação, mas por uma única empresa. Então a população nigeriana começou a protestar. Eles queriam que a Shell saísse. Queriam que esses estrangeiros parassem de sugar suas riquezas e acabar com seu país. As manifestações contra a empresa passaram a ser constantes. A Shell então lançou seu contra-ataque. Se aproveitando de todo o poder que tinha dentro do governo e também das Forças Armadas, conseguiu colocar o exército nigeriano nas ruas para combater esses protestos. E não foi de forma pacífica. O exército nigeriano recebia subornos generosos e por isso não se envergonhava de ir contra o seu próprio povo. O uso de força excessiva não era um problema para eles. Para combater os manifestantes, armas de fogo e granadas foram usados. No final, o resultado: 80 pessoas foram mortas e quase 600 casas foram totalmente destruídas. E não para por aí. O exército nigeriano ainda foi acusado de estuprar as mulheres, saquear as propriedades e torturar opositores. Mas nada disso foi suficiente para calar o povo, e então o homem entra na história. Ken Saro-Wiwa. Ogoniland está localizado no delta do Níger. Tem uma população de cerca de 832 mil habitantes, predominantemente pescadores. Embora seus rios tenham sido fundamentais para a subsistência local, eles agora se tornaram uma fonte de danos. Desde que a Shell iniciou suas operações em 1958, Ogoniland se tornou um dos lugares mais poluídos do mundo. Estudos mostraram que os níveis de benzeno cancerígeno nas águas que o povo Ogoni consumia estavam 900 vezes mais altos do que o permitido. Porém, essa região sozinha gerou mais de 30 bilhões de dólares para os cofres da Shell. Então, Ken Saro-Wiwa, escritor e ativista ambiental nigeriano, fundou o Movimento pela Sobrevivência do Povo Ogoni, MOSOP, que buscava impedir que a Shell devastasse ainda mais o ecossistema de Ogoniland, tudo por meio de protestos não violentos. Esse movimento começou a ganhar força e a incomodar a toda a poderosa Shell, que temia perder a concessão para extrair petróleo naquelas terras tão produtivas. Como forma de minar ainda mais a empresa, os MOSOP começaram a sabotar a infraestrutura da Shell e intimidar funcionários da empresa. Essa estratégia funcionou, forçando a Shell a interromper suas operações na região de Ogoni por um bom tempo.
Claro que os executivos da empresa ficaram furiosos e, juntamente com o governo nigeriano, buscaram uma saída para isso. Algumas semanas depois desse encontro, no dia 21 de maio de 1994, 4 chefes locais de Ogoniland foram brutalmente assassinados por uma multidão de jovens. Essa era a chance. Ken Saro-Wiwa e outros 8 líderes do movimento foram julgados sob o protesto de que o grupo havia incitado o assassinato de 4 chefes Ogoni. O mais absurdo é que Saro-Wiwa nem estava em Ogoniland nesse dia. O julgamento foi amplamente desacreditado, com críticos em todo o mundo se manifestando contra o regime militar do general Sani Abachacha, que então estava no poder. Apesar disso, os 9 foram considerados culpados. Eles permaneceram presos por mais de um ano até que, em 31 de outubro de 1995, os 9 foram sentenciados à morte por enforcamento. Hoje, eles são conhecidos como os Ogoni Nine. Até hoje, as viúvas dos Ogoni Nine lutam por justiça. É óbvio que, na Nigéria, elas não conseguiram vencer o processo, já que o governo era cúmplice da Shell. Então, elas abriram processos em outros países. Algumas testemunhas chegaram a ser ouvidas e assumiram que foram pagas para mentirem sobre o assassinato dos 4 líderes locais e assim incriminar Saro-Wiwa e seus companheiros. Mesmo assim, os tribunais não conseguiram incriminar a empresa. Em 2009, a Shell pagou uma quantia insignificante de $15,5 milhões a algumas das famílias dos ativistas, incluindo a família de Saro-Wiwa. Um grupo dos direitos humanos da Anistia Internacional, após estudar milhares de documentos internos da Shell, descobriu que a empresa incentivava o exército nigeriano a combater os protestos, mesmo sabendo de todos os abusos cometidos pelos militares. Até hoje, a Shell nega qualquer envolvimento nas execuções. O povo nigeriano continua lutando em meio aos rios de petróleo que devastaram o seu país. Nessa luta por justiça ambiental, os 9 de Ogoni perderam suas vidas, mas também deixaram claro que a cumplicidade da indústria de combustíveis fósseis em violações brutais dos direitos humanos não pode mais ser negada. Espero que você tenha gostado do nosso documentário. Deixe sua visão sobre isso nos comentários. Aproveite para sugerir assuntos que você queira ver por aqui. Para continuar com a gente, escolha um desses 2 vídeos que está aparecendo para você. Se inscreva no canal e deixe o like. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.